Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje nessa aula a gente vai ver os perfis de programadores mais desejados. Porque afinal a gente vem conversando do mercado, a gente veio conversando até agora sobre dinheiro, sobre o quanto os mercados são ricos, mas e aí? Né? Como é que eles vão te valorizar? O que você precisa ter para que eles comecem a te valorizar? Vamos ver aqui. Bom, primeira definição, né, para a gente começar a ver como valorizar um programador é se perguntar o seguinte: o que é ser um programador? Bom, para mim, um programador é um resolvedor de problemas, não um causador. Então, essa é a primeira característica, essa é a primeira coisa que você precisa ter na cabeça. A segunda é buscar características, né, de ambos os lados que encaixa a você. Porque é o seguinte, mudar é difícil. Essa é a grande verdade. Falar assim, agora você precisa ter mais proatividade, você precisa ser X, precisa ser Y. Mudar essas coisas internamente é muito difícil. Então é mais fácil você achar alguma coisa que se encaixe a você, próximo a você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa bastante, vamos dizer assim, criativa, aquela pessoa que gosta muito de inovar, né, que gosta muito de fazer acontecer, talvez empresas com característica X é mais interessante para você. Mas já do outro lado, se você é uma pessoa um pouco mais segura, gosta de segurança, gosta de ambientes formais, talvez outra a empresa do tipo Z é mais interessante para você. Então, nesse sentido isso que eu estou comentando, né? Buscar características que são próximo a você. E aqui é o seguinte, no começo da carreira, eu sei que é bem complicado você escolher, né? Porque afinal das contas a gente acaba aceitando o que vier. Só que, contudo, isso é um risco enorme para a sua carreira como um todo. Porque é o seguinte, porque depois que você ingressar numa empresa ou um nicho que você se sente infeliz, vai ser muito difícil reverter isso daí, porque as contas vão chegar e daqui a pouco vai se passar 10, 20, 30 anos de pura insatisfação pessoal. E antes de tudo, o que importa é você, tá certo? Então, sempre pensa o seguinte, olha para esse diagrama e pensa que existe você, existe a empresa e ache, né, se conheça e ache características em comum que vão fazer você feliz e também a empresa feliz, tá bom? Então, primeira coisa aí para você pensar. E aqui algumas características gerais, vamos assim dizer, né, técnicas e comportamentais mais valorizadas que eu acredito que são mais valorizadas. Se você for perguntar para outras pessoas vão falar outras características. E isso aqui também vai variar de empresa para empresa. Primeira coisa que você precisa entender é que a nossa mente, né, o nosso comportamento é como se fosse um iceberg, ok? E daí elas vão ter características técnicas e comportamentais. Eu diria o seguinte: as técnicas são 20% e as comportamentais são responsáveis por 80% do seu sucesso, vamos assim dizer, se a gente pudesse medir. E aqui vão elas. As técnicas. Primeira coisa, dominar a tecnologia escolhida. Se você não dominar, se você não tem um pleno domínio daquilo que você escolheu, e não é muitas, nas próximos slides a gente vai ver isso, não são muitas tecnologias, mas você precisa dominar aquilo que você escolheu. Então, a hora que você focar na sua área de conhecimento, você vai começar a galgar conhecimento em cima dela, vai começar a focar muito em cima disso. Segunda coisa, né, a gente vai descendo por ordem de profundidade mental ou da mais superficial, mais fácil de resolver para mais difícil. Aqui a segunda, né, que entra nessas características técnicas, é o raciocínio para resolver problemas complexos. Se você não tiver esse raciocínio, se você não tiver essa organização, que vem esse tópico aqui, vai ser muito difícil você conseguir resolver problemas complexos. Então, o terceiro técnico que eu acredito é ser organizado e disciplinado em tudo, na sua vida, nos seus estudos, né, no seu trabalho, ok? Aí então a gente vai entrando nas comportamentais, que é boa vontade de resolver as coisas. Você já foi provavelmente a algum departamento público e chegando lá você encontrou uma pessoa, adivinha, sem o mínimo interesse em resolver o seu problema. E por consequência o que acontecia? Você ficou muito frustrado com aquele serviço que aquela pessoa lhe prestou. Por quê? Porque ela não teve a proatividade em resolver o seu problema. Só que se você tiver numa empresa, as chances de você durar mais que 3 meses vão ser mínimas. Então, primeira coisa, você precisa ter boa vontade em resolver
problemas, resolver as coisas da empresa. Não é querer fazer tudo, ser a pessoa que sempre fala sim, porque isso também vai ser prejudicial a você, mas para aquelas coisas a qual você foi designado, aquelas coisas para a qual você tem responsabilidade, você precisa ter muita boa vontade em resolver. Aqui, a outra, ser humilde, tá certo? Ser humilde e entender, eu já falei isso nas aulas anteriores, mas ser humilde e entender que você não sabe de tudo, que você vai precisar sempre estar em constante evolução. Ser humilde e entender que você, só porque sabe programação, não é o dono do mundo, tá bom? Mas também não se simplório, no sentido de se rebaixar. Ser aquilo, entender aquilo que realmente você é e dar espaço para novas coisas, novas opiniões, novos conhecimentos, conhecer novas pessoas, inclusive. E também ser íntegro, ser honesto, ser íntegro com seus valores. Bacana? E aqui também que é o meu conselho, dedicar-se ao autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é o caminho para a excelência. Quando você se conhece, quando você sabe as suas características, você começa a conseguir fazer esse encaixe com as características que essas empresas buscam. Você vai saber exatamente aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você tem de ponto forte. Então dedique-se um tempo aí a ficar com você mesmo, a pensar, né? De repente faz uma caminhada, faz uma corrida, porque certamente esse tempo vai ser muito precioso para o seu autoconhecimento. Eu faço isso e isso funciona muito bem para mim. E aqui uma outra coisa também que eu não podia deixar de passar, que os programadores, né, os profissionais mais valorizados são os profissionais T. E eu coloquei essa palavra aqui para que você possa entender de T de tesouro, valioso. E vamos imaginar essa seguinte situação. Você é um mergulhador e você saltou daquele barquinho que está lá em cima e você quer buscar aquele tesouro. O que os mergulhadores fazem primeiro? Eles vão lá, né, então eles mergulham a uma certa profundidade, experimentam o ambiente, volta para a superfície, então toma fôlego. Claro que se você né, não tiver com equipamento nenhum, você vai tomar um fôlego, mas se tiver com equipamento, vai se preparar e vai fazer um mergulho profundo para buscar aquele tesouro. Depois você vai voltar à superfície. Então, o profissional T de tesouro é aquele que conhece as diversas tecnologias, mas domina poucas. Como assim? Vou explicar nesses três gráficos agora. Tem o generalista. Então a seta vertical é a profundidade, né, e a horizontal são as tecnologias. Então ele não domina nada. Ele conhece de tudo um pouco, ok? Tem o especialista, que é aquele que só conhece uma coisa. Ele colocou aquele freio de cavalo, né, no olho, aquele negócio, aquele cabresto lá que coloca, então ele só sabe aquilo, só fala daquilo e não entende nada. O programador ou profissional T é aquele que conhece de tudo um pouco, mas tem uma tecnologia, no nosso caso aqui como programador, tem uma especialidade que ele mergulha a 100 metros de profundidade. As outras ele mergulha a 20, 30 metros, 5, mas tem uma que ele mergulha profundamente. Então aqui um exemplo. Vamos supor que, sei lá, você conhece um pouco de design, um pouco de PHP, mas JavaScript é a programação que você conhece muito. É a programação que você vai mergulhar e a programação que você vai pegar o seu tesouro. Legal? Então são essas duas dicas aí que eu queria compartilhar com você, as características de um profissional muito desejado na área e o que você precisa ser, que no caso seria esse programador T. Então, recomendo você fazer o exercício de autoconhecimento e quando você for entrar no módulo de conhecimento, escolher uma tecnologia e cair para dentro. Vai ser aquela tecnologia que você vai mergulhar profundamente e vai conseguir conhecer todas as nuances, todas as características daquilo, vai debulhar aquela tecnologia, vai dissecar. E aqui é o seguinte, o nosso diário de bordo. Identifique e compartilhe com a turma suas características positivas e negativas que você acredita serem relevantes à sua carreira. E eu vou deixar também 2 vídeos aqui para que você possa assistir. Eu compartilhei esses vídeos aqui na nossa área de material complementar, que você já tem hoje, já está acessando no nosso clã VIP, junto ali com o diário de bordo. Do lado do diário de bordo tem o material complementar. São vídeos complementares de uma consultoria chamada Robert Half,
que eu acho muito interessante, que são 2 vídeos aí que podem te ajudar nesse sentido de característica de um programador, que o perfil que as empresas estão procurando, coisas desse gênero, de profissionais de altíssimo gabarito que estão inclusive prestando consultorias para essas empresas que você gostaria de trabalhar. Legal? Então compartilha com a gente e dá uma olhada lá no material complementar. Fica assim então, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.